O que Jesus vai fazer quando ele retornar à Terra? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia nos ensina sobre isso. E agora, em mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos juntos, concluindo mais uma semana e começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Eu espero que a sua semana esteja sendo uma boa semana, que as nossas conversas aqui estejam sendo agradáveis, mesmo que às vezes mexe com aquilo que a gente acredita, a gente pensa diferente, né? Mas nosso objetivo é compartilhar o conhecimento bíblico com você, tá bom? Quero lembrar que semana que vem tem a nossa semana Mente Feliz com a doutora Rosana Alves. Você vai ter informações técnicas que são importantes e também como a espiritualidade pode contribuir para que a gente tenha uma vida emocionalmente saudável. Doutora Rosana Alves, que é neurocientista, eu tenho a certeza que você vai curtir e aproveitar muito. Começa às 8 da noite, tá? De segunda a sexta-feira. Você assiste o Escola Bíblica até das 7h30 às 8 e já fica, tá bom? A partir das 8 horas, você acompanha a nossa Semana Mente Feliz. E a nossa próxima temporada, nós queremos aí estudar esse tema da nossa nova revista Esperança Mente Feliz. Estamos estudando nessa temporada grandes princípios que fazem parte daqueles que dizem ser cristãos, e se você deseja conhecer mais sobre o que é cristianismo, e nós temos aqui 15 temas, estamos no antepenúltimo tema, o 13º tema, que é a volta de Jesus. Aí vamos ter semana que vem Novo Céu e Nova Terra, e depois vamos concluir com o tema do batismo. Ontem a gente começou o tema da volta de Jesus. Vamos orar? Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê iluminação para abrirmos mais uma vez a Bíblia? Porque as revistas Esperança que a gente distribui, elas têm um único objetivo, e que a gente estuda aqui no programa, é nos conduzir à compreensão do texto bíblico. Esse é o objetivo, tá? Vamos orar? Pai do céu, nos dê compreensão agora, entendimento, porque vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Eu sempre, quando venho para cá, Senhor, fico imaginando a diversidade de crenças, de pessoas. Alguns acreditam no que eu estou compartilhando, outros pensam diferente. São fiéis cristãos, são pessoas tementes, que buscam conhecer a palavra. Por isso, nos dê aqui para a gente, todos nós, né, todos que estamos envolvidos nesse programa, habilidade na apresentação, que a gente apresente o que a palavra diz. Nos ajude, Pai. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar. Ontem a gente introduziu o tema, apresentando o que Jesus falou sobre o seu retorno. A gente viu que o Senhor disse que os discípulos não precisavam ficar angustiados, que Ele iria vir. Nós vimos o que outros escritores bíblicos, apóstolos falaram sobre a volta do Senhor Jesus, o que Paulo falou à igreja de Tessalônica, o que João recebeu, e a gente viu algumas coisas interessantes. Uma delas é que a volta de Jesus vai ser um evento visível. Todas as pessoas vão encontrar o Senhor Jesus. Você tem aqui na nossa revista Esperança, na página 57, que o texto diz assim: a Bíblia não deixa nenhuma margem para a conclusão de que a volta de Jesus será um acontecimento secreto. A comparar o retorno de Cristo como um relâmpago, a Bíblia destaca a natureza visível da volta de Jesus. João enfatizou a mesma verdade no texto que a gente leu ontem, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, aqueles que o perseguiram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Eu trouxe essa reflexão aqui para você, porque o nosso objetivo ao apresentar uma verdade da palavra, um texto bíblico, ao conversar sobre um texto bíblico, apresentar um tema como o tema da volta de Jesus, sempre tem, eu falei isso na semana passada, quando a gente falou sobre o tema da morte, né? A gente tem uma diversidade de crenças, a gente respeita essas crenças. Nós somos irmãos, independentemente da placa da nossa igreja, da nossa comunidade religiosa, somos irmãos que estão buscando conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Se você não pediu ainda a sua revista Esperança, aproveita, liga agora para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para te atender. Peça a revista Esperança, leia, estude, medite e ore, porque o Espírito Santo revela o que está na sua palavra, o que está na palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá, quero convidar você, vou começar hoje com uma parábola que está na mesma sequência de parábolas. Ontem eu concluí com a parábola do trigo e do joio. O trigo, o bom alimento, o joio, a erva daninha, né, que crescia juntos, que os inimigos queriam se vingar e aí colocavam ali, e ele deveria crescer, não deveria ser colhido antes, para que o joio não fosse arrancado. E a gente apresentou que o que vai separar definitivamente é quem foi fiel e quem não foi fiel, porque a gente faz uma avaliação só pela aparência e o Senhor vê o coração, né? O Senhor vai dizer isso através de Samuel na escolha do rei Davi, né? O Senhor vê o coração. E o que vai definitivamente fazer esse julgamento, essa separação, é a volta do Senhor Jesus. E eu quero começar com uma outra parábola que está na sequência do mesmo capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 47 até o verso 50, que é a parábola da rede. Vamos ler. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, jogam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Percebe que há uma mesma repetição em comparação à parábola do trigo e do joio? Os anjos farão a separação, aquilo que é bom e aquilo que não deve, aquilo que não era bom, só para lembrar a você que a parábola era uma estrutura de linguagem, é uma estrutura literária, e Jesus usou muito as parábolas como uma forma de pregação, para apresentar algo que era conhecido para eles e levá-los a algo que aparentemente podia ser desconhecido ou mal compreendido. Então o Senhor ilustrava para tirar uma verdade. O Senhor ilustrou aquilo que era comum para eles, que era uma plantação, até por eles serem estamos vivendo numa comunidade e numa época totalmente rural, então a plantação era importante, então falar sobre uma semente boa, falar sobre uma erva daninha no meio de uma plantação era ilustrativo para eles. Mas nós estamos numa comunidade que também vivia da pesca. E se você for para Levíticos, o capítulo 11, você vai ver lá que o Senhor faz uma descrição dos animais que eram bons para se comer e os animais que não deveriam ser comidos. E em todas as espécies, sejam quadrúpedes, sejam aves e sejam animais aquáticos. Então havia dentro da cultura a compreensão de que esse peixe era bom e esse peixe não era bom. E o Senhor usa aqui a parábola do pescador que lança a rede e vem todos. E agora, em determinado momento, ele para separar. Quando ele está fazendo a pescaria, quando estão vindo, todos vêm juntos, mas haverá um momento de separação. E mais uma vez eu volto, porque aqui tem a mesma ideia, a mesma lição, né? Que é, pessoas recebem a mensagem e convivem juntas. A gente não sabe definitivamente quem é do Senhor e quem não é, ainda que pelos seus frutos vos conhecereis. Mas o julgamento, a definição de salvação e perdição, não cabe a gente. Dá para compreender?
Agora, quando isso acontecerá? Na volta do Senhor Jesus. E mais uma vez usa que os anjos farão a separação. Da mesma forma como o pescador faz a separação do peixe que era bom para o alimento e aquele que deveria ser lançado fora. E aqui ele vai dizer, a ilustração aqui, os maus dos justos. Aquele que é do Senhor e aquele que não é do Senhor. E eu citei ontem, nós teremos surpresas, porque às vezes nós fazemos julgamentos. Se eu pensar um pouquinho, né? Em realidade, se eu faço julgamento, eu nem vou ter essa surpresa, porque nem vou viver a eternidade. Eu posso dizer assim, mas Senhor, por que eu não vou ter a salvação? Né? Eu fiz isso, fiz aquilo. Não, mas você não demonstrou verdadeiramente que eu estava no seu coração. Porque a verdadeira demonstração de que o Senhor está no coração, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem o próximo, se vocês amarem as pessoas. E o amor aqui não é simplesmente o sentimento, é o comportamento, é como eu trato. Então, se eu faço um julgamento já querendo dizer esse está salvo, esse está perdido, e às vezes, você sabe o que acontece? Alguns até se apresentam, a gente usa uma palavra, né? Zelosos. Não, eu estou defendendo a fé. Nós precisamos preservar a fé. E esses indivíduos zelosos, que na época de Jesus se identificavam muito bem com os fariseus, esses que julgavam, não queriam nem se misturar, então não demonstravam amor. E esses definitivamente serão revelados quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Por isso, não desista de ninguém, não julgue ninguém, ame a todos e clame para que o Senhor ofereça, para que o Espírito trabalhe, porque o Senhor está oferecendo a salvação. E a volta de Jesus é esse momento de revelação. Agora, há na sequência, em Mateus capítulo 25, que está na parte conclusiva do livro, a gente estudou Mateus capítulo 24, quando a gente trabalhou no início da semana os sinais da volta de Jesus. Em Mateus capítulo 25, a gente tem uma sequência de parábolas, que é sobre o preparo para a volta do Senhor Jesus. Então, o grande objetivo de Mateus 24 e 25 é o Senhor nos mostra sinais, não sabemos o dia e a hora, mas o objetivo é que eu esteja ligado ao Senhor, eu esteja vigiando, esteja sempre olhando para o Senhor, que Ele é o meu foco, é nele que eu tenho que manter a minha visão, porque se eu quero um dia ver Jesus voltar, eu preciso aprender a olhar para Jesus hoje, todos os dias. E aprendendo a olhar para Jesus hoje, todos os dias, eu citei isso esses dias no programa, eu vou olhar corretamente para as pessoas, vou olhar para aquele que tem necessidade, para aquele que precisa de mim, para aquele que precisa de misericórdia. Meu olhar correto para Jesus me dará um olhar correto para o meu próximo, para todo, conhecido e desconhecido, aquele que concorda comigo e aquele que não concorda comigo. Agora, se eu não olho para Jesus, eu vou olhar incorretamente para ele, já vou julgar, já vou dizer você está perdido, não é desse jeito, entende? Dá para compreender isso? E o Senhor apresenta os sinais, as parábolas, e a partir do verso 31 até o verso 46, eu quero que você tenha a sua Bíblia aí, a gente vai ler os textos, a gente tem a ilustração do grande julgamento que se dá na volta do Senhor Jesus. Aqui é uma ilustração para mostrar verdades nas entrelinhas. Vamos ler juntos, adoro esse texto. Ele é extremamente reflexivo. Quando vier o Filho do Homem, versos 31 e 32, na sua majestade, e todos os anjos com ele, vejam só, está falando da volta de Jesus, tá? Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, descrição, volta de Jesus. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, mais uma vez diz, com todos os seus anjos, isso se repete. Então se assentará no trono da sua glória. Essa expressão trono se repete inúmeras vezes no texto bíblico. Esse trono, hoje, é o lugar da intercessão.
É o lugar em que Jesus se apresenta diante do Pai e diz assim: Senhor, Pai, eu morri pelo Gilmar, vamos dar uma chance para o Gilmar. Eu morri pelo Gilmar, ele está me aceitando, ele quer transformar a vida. Então esse é o lugar de intercessão. Mas chegará um momento que a oportunidade, essa intercessão vai cessar. É hora de dizer, basta. Agora é hora do trono ser o lugar definitivo onde haverá o julgamento. Esse julgamento já acontece parcialmente, né? Começou a partir de 1844. Nós estudamos isso, até te motivo a entrar aqui no nosso canal, no YouTube, e assistir a nossa série sobre Daniel. Você vai ver lá. Tá? Há hoje um julgamento, mas hoje ainda há oportunidade. Mas nesse dia não há mais oportunidade. Um pouco antes da volta de Jesus, não haverá mais oportunidade. Acabou. O Espírito Santo vai cessar seu processo de intercessão no meu coração. E aí, cada um, conforme as suas obras, definiu o seu futuro. Porque a obra não é para a conquista de algo, mas a vida, as práticas, revelam meu contato com Jesus. Tá? Nós vamos estudar isso na semana que vem. Então, esse é o cenário, todos estão reunidos e ele vai separar. Aqui usa os cabritos e as ovelhas. Sequência, 33 e 34. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Então, esses são os salvos. Ele vai separar o trigo e o joio, o peixe que estava bom e o que não deveria ser lançado fora. É o momento, é a volta de Jesus. Para estes que estão salvos, ele vai dizer: vocês agora vão possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Lá, quando o homem pecou, quando o homem errou, Deus fez a provisão, a solução. Tá? Sequência. Está dando para entender? Fica claro para você aí? 35 e 36. Agora, por que vocês vão habitar? Por quê? Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Ele faz uma descrição. Por que estes estão salvos? Está aqui, ó. Consegue? Esse é um texto para a gente gravar na mente. Qual vai ser a distinção, o que vai ser diferente daqueles que vão ser salvos? Daquele que foi o trigo, foi a boa pessoa, daquele que foi justo, daquele que foi bom. Qual é a diferença? A diferença está no olhar que ele tem para o próximo. Essa é a diferença. Eu tive fome, eu precisei de água, sabe? Eu fui forasteiro, você me acolheu. Eu estava sem roupa, você me deu roupa. Eu estava doente e você me visitou. Eu estava preso e você foi me ver. Olha a sequência. Então eles perguntam. Então os justos, aquele que foi salvo, pergunta assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos vestir? Quando de visitar, melhor? Quando que a gente fez isso? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Dá para entender? Fica claro isso para você? Qual é a pergunta daquele dia? Qual é a pergunta que somente os salvos vão poder responder? A pergunta é: vocês me amaram? E se vocês me amaram,
Vocês amaram o próximo? E é interessante que eles fazem tudo isso, eles revelam que amam o Senhor, amando ao próximo de forma, sabe, não é meritória assim. Não vou fazer, eu vou fazer agora porque daí o Senhor vai se agradar de mim. Não é dessa forma. Eles fazem isso porque isso é a vida. Eles aprenderam a viver com Jesus. Volta a minha fala inicial, né? O olhar para Jesus todo dia. E, Senhor, eu quero te ver hoje porque eu quero te ver um dia eternamente. Eu quero olhar para ti hoje porque um dia eu quero te ver e viver contigo para sempre. Esse olhar que eles têm de Jesus, com Jesus, né, para Jesus todo dia, esse olhar se revela no olhar para o próximo, aquilo que eu falei. Então ele não faz de forma intencional de mérito, entendeu? Ele é intencional e esse é meu próximo, preciso ajudá-lo. Esse é o olhar que ele tem. Né? É de eu vivi com Jesus, estou vivendo com Jesus, quero um dia vê-lo, então quero levar você também, quero viver com você também. Só que ele não faz isso porque ele quer ser retribuído ou aceito. Essa questão de ser aceito, retribuído, de pagar uma conta, no sentido de eu preciso que o Senhor me aceite aqui, eu fui muito ruim. Essa é uma visão pagã de relacionamento religioso. É uma visão pagã, porque é no paganismo que os deuses precisam ter a ira aplacada. No cristianismo, Deus me recebe e agora eu vou viver porque Ele me recebeu. Dá para entender isso? Fica claro para você? Então a pergunta é, você amou? Está revelado. Você vai revelar. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Verso 45, 46, ele vai responder, em verdade vos digo, que sempre que o deixasses de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Salvação e perdição, bons e maus, justos e injustos. E a revelação se dá no convívio, na vida. Eu vivo com Jesus, eu sou obediente a Ele, e aí sai de mim a água viva que o Senhor colocou dentro. Dá para entender? A água que vai matar a sede das pessoas. E esse segundo grupo, quando foi? Quando você não deu o olhar, quando você não teve o olhar correto, logo você não revelou meu amor para as pessoas, estes que se perderam. Isaías capítulo 25, verso 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Numa visão, num texto aplicado de forma profética, esse é o olhar. Somente, aquilo que eu disse, né? Somente vai poder olhar para o Senhor. Esse é o Deus que eu estava esperando. Aquele que aprendeu a olhar para o Senhor no seu dia a dia. E revelou este olhar todo dia para todas as pessoas em todo momento. Profunda reflexão para nós, como nós estamos tratando as pessoas que vivem ao nosso redor. Haverá somente dois grupos de pessoas quando Jesus voltar à Terra. O primeiro grupo serão os salvos, os que abraçaram a fé em Jesus e permaneceram fiéis a Ele, mesmo enfrentando lutas e provações. Estes irão com Jesus para morar com Ele no céu. Queridos, não há meio termo. Ou eu tenho um olhar correto, revelo, mostro, me preocupo
com aqueles que vivem ao meu redor, o conhecido e o desconhecido, ou eu trato com discriminação, eu abandono, eu critico, eu crio barreiras. Outro texto para a nossa reflexão. O segundo grupo será o grupo dos perdidos, que rejeitaram o amor de Deus, viveram longe dos seus caminhos, não respeitando sua vontade, nem vivendo de acordo com seus mandamentos. Infelizmente, esses enfrentarão a segunda morte. Em qual dos dois grupos você decide estar? Eu quero sublinhar aqui, porque é importante, viver de acordo com os mandamentos do Senhor, viver de acordo com os mandamentos do Senhor, é ter um olhar correto para as pessoas. Porque a revelação da vida com Jesus se dá na convivência. A revelação de que eu vivo com Jesus se demonstra todo dia, começando dentro da minha casa, se estendendo ao meu ambiente de trabalho, se estendendo a minha vida em uma comunidade religiosa, se eu tenho, numa igreja, se estendendo aos vizinhos, se estendendo aos desconhecidos, aquele que talvez estou vendo pela primeira vez e está precisando de alguma coisa. É um desafio. É um desafio. Mas eu quero dizer para você hoje, meu querido, que a volta de Jesus revelará quem aceitou estar com o Senhor todos os dias. A volta de Jesus revelará aquele que buscou o Senhor, pediu para que o Senhor transformasse seu coração para ele ter um olhar correto para a vida, para as pessoas, aqueles que estão perto, conhecido, desconhecido. E talvez hoje passe pela sua frente alguém que você nunca viu e que talvez esteja precisando de você. Olhe para Jesus e você vai ter um olhar correto para essa pessoa. Talvez você pode até arrumar um monte de justificativa que às vezes a gente tem. Pastor, mas como confiar? Esqueça. Esqueça. Tenha o olhar do Senhor. E o Senhor vai revelar exatamente o que você deve fazer, como você deve fazer. Você acredita nisso? Se fizermos isso, um dia nós vamos poder olhar e dizer: Senhor, a gente estava te esperando, agora é hora de viver a eternidade. Você quer isso? Eu desejo. Eu desejo. Eu quero orar para que o Espírito Santo nos dê iluminação, sensibilidade, para que a gente tenha a percepção correta de como nós devemos viver e como nós devemos proceder com aqueles que estão perto de nós. Vamos orar por isso nesse momento. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela volta de Jesus. Enquanto o Senhor não vem, que a gente viva olhando para o Senhor toda hora, todos os momentos, para a gente ter um olhar correto para as pessoas, porque assim nós vamos revelar que a gente ama o Senhor Jesus. A gente não faz porque a gente quer ser aceito, a gente faz porque o Senhor nos aceitou. Por isso, meu Deus, nos ajude pelo poder do Espírito Santo a vivermos isso, para um dia vivemos a eternidade. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores, para que haja sensibilidade e influência do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Quero desejar para você um final de semana muito feliz. Não esqueça, procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. Entre no site encontreumaigreja.com, tá bom? A gente se vê segunda. Tchau.